Irmãs e irmãos queridos, a graça e a paz do Salvador Jesus Cristo. Para nossa meditação neste dia, desejo ler o profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20, que diz assim: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. O nome de Isaías no hebraico significa Yahvé é salvação, ou Yahvé deu salvação, e mais, salvação de Yahvé. Possivelmente, queridos, os pais do profeta Isaías lhe deram este nome para expressar a sua gratidão pelas muitas bênçãos recebidas, ou especialmente por terem sido agraciados com filho saudável. Em nossos dias, temos alguns bebês que receberam o nome de Esperança, milagre, pois foram encontradas em situações adversas, como numa lata de lixo, no córrego, em banheiro público, e conseguiram sobreviver. Já acharam bebês nos matos cobertos de formigas, e mesmo assim elas resistiram. Mas quanto o nome de Isaías certamente cumpre o seu papel, uma vez que em sua mensagem é uma mensagem de salvação à sua gente, ao seu povo. Considerado como o maior de todos os profetas bíblicos, Isaías nasceu em Jerusalém por volta do ano 560 a.C., sendo proveniente, queridos, de uma família rica, diferentemente de outros profetas, de uma família nobre. Era um homem de elevada cultura. O capítulo 6 do livro informa sobre o chamado de Isaías para tornar-se profeta através de uma visão do trono de Deus no templo, acompanhado por serafins, em que um desses seres angelicais teria voado até ele, trazendo brasas vivas do altar para purificar os seus lábios, a fim de purificá-lo do seu pecado. Então, depois disso, Isaías ouviu uma voz de Deus determinando que levasse ao povo a sua mensagem. O profeta viveu no período de 3 reis, Jotão, Acaz e o bom rei Ezequias, período estes muito conturbado, com ameaças permanentes de invasões dos sírios, dos babilônios e dos egípcios. Focando em Jerusalém, o profeta Isaías, em sua primeira metade do ministério, transmite mensagem de punição e juízo para os pecados de Israel, Judá e das nações vizinhas. E é bom que se diga que Isaías é o profeta que mais fala sobre a vinda do Messias, descrevendo ao mesmo tempo como um servo sofredor que morreria pelos pecados da humanidade, e como um príncipe soberano que governará com justiça. Por isso, um dos capítulos mais marcantes do seu livro é, sem dúvidas, o de número 53, que menciona o martírio que aguardava o Messias.
Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Queridos, no texto que lemos no início, que diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Essa, de fato, queridos, era a vida daqueles que desprezavam a palavra de Deus e viravam as costas para ele nos dias de Isaías. O profeta denuncia o comportamento dos ricos e dos grandes fazendeiros, os latifundiários, dos que viviam em grandes festas custeado pelo trabalho dos pobres, dos que exploravam o povo negando-lhe a justiça e dos que se faziam grandes, importantes, vivendo em grandes banquetes. Observe o verso 8 do capítulo 5 de seu livro. Ai daqueles que juntam casa com casa e emendam campo a campo, até que não sobre mais espaço e sejam os únicos a habitarem no meio do país. De fato, quando as pessoas não percebem a diferença entre o bem e o mal, logo se encontra frente a frente com a ruína. Deus condena aos que fazem da luz trevas e das trevas luz. Há pessoas que têm prazer no vício e não na virtude. Há injustos que condenam os justos por serem justos. Há culpados que condenam e matam o inocente. Há sábios imorais que conseguem mudar os conceitos do que é moral. Conhecemos isso na nossa política ou nos nossos dias, queridos, nas universidades, na nossa sociedade. Jesus foi vítima ao inverso do que eu falei. Jesus, sendo acusado do mal, ao praticar o bem, respondeu: não me é lícito fazer do que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Mateus 20, versículo 15. Apresentamos a diferença entre o mal e o bem. Esse é o nosso dever. Por exemplo, querido, se não tivéssemos interferido na vida de nossos filhos na pré-adolescência ou na adolescência, cobrando, orientando-os, muitos poderiam ter se descambado para a marginalidade, para o mundo das drogas, entre outros malefícios e pecados. Mas apresentamos a eles a diferença entre o bem e o mal. Entretanto, quanto àqueles pais que ao mal chamam bem, ao bem mal, que faziam das trevas luz e da luz trevas, e fazia do amargo doce e do doce amargo, ou seja, não se importaram com a educação dos filhos, achavam que tudo estava bem, que eles tinham que curtir a juventude, curtir a vida. Esses tiveram muitos desgostos e talvez ainda vivem em desgosto com esses filhos. A inversão de valores sociais em fazer o bem é visto como mal e o mal como se fosse bem. Vemos isso no dia a dia. Não é porque vivo num mundo de pecaminosidade que devo me adequar ao mesmo e defender o que é contrário aos ensinos da palavra de Deus. Na minha juventude, especialmente no período estudantil, forçaram muito
a me distanciarem de Deus, com a força vinda dos céus, querido, consegui resistir firme na fé. Possivelmente você também passou por essa experiência e foi um vencedor. E não me igualar àqueles que o mal chamou bem, ao bem mal, que fazia das trevas luz e da luz trevas, e fazia do amargo doce e do doce amargo, só com a ajuda divina, para andar na lama sem se sujar, não é mesmo? De fato, o verdadeiro cristão pode viver entre a podridão do mundo, perto do pecado, no meio de gente que ama e pratica tudo aquilo que a Bíblia ensina a não praticar e se mantém firmes. Em Apocalipse 22:14 lemos: felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Maravilhas! Já temos nossas vestes limpas. Deus lavou nossas vestes com o sangue do Cordeiro, seu Filho, mas podemos sujar essas vestes dependendo da forma que vivemos neste mundo tão sujo, queridos. O apóstolo Paulo, conhecendo o mundo de sua época e sabedor que no futuro seria pior ainda, deu essa importante orientação: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. Muitos acham que ser cristão é viver apenas em igrejas. Tenhamos uma vida de santidade, busquemos a sabedoria de Deus, se nos revistamos da armadura de Deus, e assim estaremos preparados para não sujarmos. Devemos acompanhar todas as transformações que a sociedade tem passado, mas concordar com ela, com os erros, o pecado, e isso não ficou para os que são transformados pela renovação do nosso entendimento e já experimentamos a boa e agradável, perfeita vontade de Deus, como acabei de ler Romanos 12, versículo 2. O cristão foge de toda aparência do mal, de toda discussão que não leva a lugar nenhum, porque ele tem uma mente renovada na palavra. O apóstolo Pedro nos trouxe esta advertência: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. 1 Pedro 4, versículo 7. Que você esteja inserido neste grupo descrito, querido, em Apocalipse 3, 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Amém? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, diante da corrupção moral que a sociedade tem vivido nesses dias, como teus servos, temos que fazer a diferença, dando um bom testemunho de fato, vivendo com inteireza de coração, vivendo uma vida no altar. Ajuda-nos a vencermos, Senhor, as apelações do mundo, firmados na tua bendita e gloriosa palavra. Obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de
estudarmos, Senhor, este livro maravilhoso, Senhor, esses ensinos eternos que nos levarão ao lar celestial. Aleluias! Abençoa, Senhor, os ouvintes da Tua palavra e os seus lares também. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, um abraço fraterno e Deus os abençoe com a sua maravilhosa graça. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, Tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas. Tu me cercas em volta, Tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também Te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que Tu me amas, Senhor, eu sei que Tu me amas, Senhor, eu sei que Tu me amas, Senhor, eu sei que Tu me amas. Senhor,
que tu me sondas